A paz do Senhor, hoje a palavra está em Romanos capítulo 10, versículo 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos procurarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém? O que o Senhor quer nos ensinar hoje com essa palavra é algo que nós temos que estar atento. No primeiro ponto aqui ele já fala, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Muitas das vezes as pessoas, elas estão na igreja, elas estão buscando, vão lá, tem um compromisso de ir para a igreja todo domingo, né? E assim vai. Só que muitas das vezes a pessoa não está com o coração lá, ela não está com o coração em Deus, ela não está preocupada com a salvação dela, ela está preocupada com hoje, com o que ela vai comer, com o que ela vai vestir, com as lutas que ela está enfrentando. E assim o que acontece. Muitas das vezes ela passa por tanta luta desse tipo e ela não entende porque a vida dela não muda. Porque está aí a resposta para você no dia de hoje por essa palavra. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Ou seja, você está igual o povo do passado. A palavra é falada, a palavra é dita para você, o que você tem que fazer, mas você não obedece, você quer fazer do teu jeito. Você fica olhando para a circunstância, você fica olhando para a situação que você está enfrentando. E o Senhor está dizendo, confia no Senhor. Você já entregou a vida, a sua vida, a vida da tua família, tudo nas mãos do Senhor, então confia. Porque se você continuar desse jeito, você não vai ver a glória do Senhor. Por quê? Porque o teu coração não está confiando no Senhor. Entenda algo. É como está dizendo aqui, ó, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Porque veja bem, a verdadeira fé do Senhor é aquela quando você ouve a palavra e pratica a palavra. Porque quando você ouve a palavra, mas não pratica e ouve e fica ali por ouvir, vai para a igreja por, eu vou porque Deus falou para mim ir, eu me sinto bem, eu me sinto mais leve, quando eu vou na igreja, nossa, parece que tudo é diferente, mas quando você vê a sua vida normal, quando você sai da igreja, como você está enfrentando? Ela não está mudando. Por que ela não está mudando? Por quê? Porque você está ouvindo a palavra da sua maneira, do teu querer, da tua vontade. Não do que Deus tem falado para ti. Porque a fé, ela só vem por uma forma, é por ouvir a palavra do Senhor. E ouvir a palavra do Senhor é ouvir o que Deus tem para falar. E muitas das vezes o que Ele tem para falar vem ao nosso encontro, ao nosso eu, e aí a carne quer falar mais alto, ou seja, a tua maneira de viver, os prazeres do mundo quer falar mais alto. Por isso que Jesus ele disse que a porta para a salvação é estreita. Por quê? Porque você tem que negar a si mesmo. Quando Jesus falou para seguir ele, tem que se negar a si mesmo, que enquanto você não negar a si mesmo, você não segue Jesus, é ilusão. Por quê? Porque você tem que ouvir a palavra do Senhor e praticar a palavra do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Porque senão vai acontecer o seguinte, você está acontecendo nessa situação que você está.
Ora tua fé está baixa, ora tua fé está alta, ora você desanima, ora você fica animado e você não sabe o que fazer. Você está vendo que a sua vida não está mudando. Você já foi de uma igreja, pulou para outra, foi em outro lugar, foi em outro lugar, foi em outro lugar, querendo procurar uma resposta, sendo que a resposta está dentro de você. Não é a religião, não é a igreja que vai te salvar, mas é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. E você sabe disso, e Jesus Cristo não está em qualquer lugar. Entenda algo. Ouve a palavra, pratica a palavra, entenda a palavra. Porque assim você vê a glória do Senhor. Porque senão vai acontecer o seguinte aqui, ó, como está dizendo aqui, ó, mas vos digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Entenda algo. Se você não começar a mudar a tua vida, se você não começar a ouvir a palavra do Senhor, não vai ter mais desculpa para ti. E não adianta você falar, mas eu não entendi. Não, a palavra foi pregada, como está dizendo aqui, ó. Todos ouviram a palavra do Senhor. Todos conhecem Jesus Cristo de uma forma ou de outra, ouviu falar. Então te prepara, te preocupas com a tua salvação. Te preocupas em querer deixar Deus transformar o teu ser, porque em primeiro lugar não adianta você querer riqueza, não adianta você querer transformação da sua vida, em primeiro lugar você tem que se transformar você interiormente, buscar a salvação do Senhor, teu objetivo tem que ser a salvação do Senhor Jesus Cristo na sua vida, em primeiro lugar, o restante tudo vai ser acrescentado. Mas se você não fizer isso, você não vai ver a glória do Senhor. É por isso que às vezes você tenta fazer um negócio, qualquer coisa que você está fazendo na sua vida, está tudo amarrado. Porque o Senhor te escolheu para mudar a tua história. Mas é necessário você querer obedecer a palavra do Senhor. Crer na palavra do Senhor, confiar na palavra do Senhor. Porque não adianta você ir na igreja, não adianta você orar se você não crê. Não adianta. Deus não vai ouvir a tua oração. Entenda algo. Não é Deus que precisa de você, não é Deus que precisa de mim, mas é nós que precisamos de Deus. Jesus Cristo, ele morreu para todos aqueles que crêem nele. Ele morreu para toda a humanidade, mas tem um detalhe, para todo aquele que crê. Né? Então não adianta. Às vezes a pessoa, o teu vizinho, teu pai, tua mãe, teu irmão, tua namorada, tua esposa, teu filho, não acredita que Jesus morreu na cruz por ele. Então Jesus não veio morrer por ele, não morreu por ele mesmo, porque ele não crê. Jesus Cristo morreu por todo aquele que crê nele. E o crer nele é atitude. Eu creio em Jesus, você crê? Então tá bom. Senhor, eu quero te conhecer, então tá bom. Então você aceita como teu Salvador? Aceito, então tá bom. Então agora você se batiza nas águas. Eu me batizo para nascer uma nova criatura, eu me arrependo dos pecados, eu quero nascer em Cristo, Jesus, eu quero que o Senhor guie a minha vida. Aí você está no caminho, aí você está obedecendo a palavra, aí você está ouvindo a palavra. E quando você ouve, aí agora é a fase do crescimento. Você foi gerado, você é um bebezinho, eu sou um bebezinho, nós somos gerados, nós somos crescendo espiritualmente na presença do Senhor. Então é necessário, tudo que nós sabemos do mundo, tudo que nós aprendemos do mundo tem que sair de dentro de nós. E fazer o quê? Porque hoje a nossa educação não é mais da educação que o mundo tem nos dado, que nossos pais nos deu. Agora a educação, nosso crescimento, nosso amadurecimento, a nossa vida vem do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo do Senhor. E é por isso que você e eu temos que deixar a palavra entrar para tirar o que não presta. E ali o Senhor vai transformar o que presta. É assim que funciona. Não tem outra forma. Não fica relutando, não fica fugindo. Deus te chamou, Deus te escolheu. É como ele falou aqui no começo. Mas nem todos que obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você não vai conhecer Deus se você não ouvir a palavra do Senhor.
Você não vai ser transformado se você não ouvir a palavra do Senhor. Você não vai acreditar em Jesus Cristo que te salvou e que a vida eterna que Ele vai te dar se você não crer na palavra do Senhor. Você não vai acreditar que o inferno existe e que se você não se preocupar com a sua salvação, você vai morrer e vai para o inferno. Você não acredita. Por quê? Porque você não creu na palavra do Senhor. E essa palavra de hoje é para despertar. Essa palavra de hoje é para nos acordar, para nos entender que todo dia nós temos que se renovar na palavra, todo dia nós temos que crer na palavra, para que nós não viemos a ser enganados, para que assim não vai ter desculpa, porque não adianta. E você vê aqui, ó, e você vê que não é de hoje, o povo de Israel era assim, ó, e ele disse assim, ó, mas vos digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocareis a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém? O que ele quer nos dizer isso? Você vê que Deus estava tentando falar quem era ele, desde a fundação do mundo, vamos dizer assim. E o povo sempre ali. Falava para 10, um aceitava. Falava para 1000, 10 aceitava. E assim Deus foi levando, foi levando, foi levando, foi levando. E hoje, através de Jesus Cristo, você e eu temos a oportunidade de ser chamado filho de Deus. Antes nós éramos um povo estranho. Por quê? Porque nós não éramos um povo escolhido do Senhor. Hoje, através de Jesus Cristo, nós somos um povo de Deus, um povo escolhido, um sacerdócio real, uma geração santa. E é isso que você e eu temos que entender e dar valor todos os dias. Porque não adianta, irmão. Deus conhece o teu coração, Deus conhece teus pensamentos, Deus conhece a sua luta. Mas para que você quer ver a glória dele, você tem que mudar. Você tem que obedecer. Você quer ver, dar um exemplo? É como você dar algo para o teu filho, para um sobrinho, seja quem for. Ele pede algo para ti. Aí você chega lá, mas você até dá com o coração. Mas quando ele começa a ser rebelde com você, quando ele não liga para você, quando você fala e não te obedece, você tem prazer em dar alguma coisa para essa criança, para essa pessoa? Não, né? É assim é Deus. Como que Deus vai abençoar um povo rebelde? Como Deus vai abençoar a sua vida se você está rebelde, se você ainda não entendeu que Ele te escolheu? E Ele quer que você transforme a sua vida, mas seu coração está no mundo. Porque a tua carne está dizendo, não, mas eu tenho só essa vida, eu vou aproveitar. Ah, amanhã eu vou na igreja, amanhã eu oro, amanhã eu leio a Bíblia. Amanhã não existe. Sabe por que não existe? Porque o amanhã e o hoje pertence a Deus. E se ele pegar e falar acabou, acabou. Acabou, porque a última palavra é dele, sempre será dele. E ele hoje está alertando e está nos ensinando. Volte para os caminhos do Senhor. Ouça a voz dele. Obedeça o que ele tem para falar. Faça, pratique. Porque ele tem te chamado, ele tem te escolhido. Não adianta se murmurar, não adianta reclamar, não adianta fazer campanha, não adianta ser dizimista, ofertante, não adianta. Se teu coração continua rebelde, não adianta. Entenda algo. Comece a glorificar o Senhor. Comece a ter um compromisso de oração todos os dias com o Senhor, de ler a Bíblia todos os dias. Porque assim você vai mostrar para Deus o teu interesse de buscar a presença dEle. Chame a atenção de Deus com as suas atitudes.
Não fica esperando, não fica murmurando, não fica questionando. Para que Deus não venha falar e pensar dessa forma, como ele disse aqui, ó. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Não deixa Deus falar isso de você. Ele está te dando a oportunidade para mudar a tua história e está dizendo por que a sua vida não está mudando. Porque você continua rebelde, contradizente, ou seja, fica falando uma hora, fica falando que crê em Deus, fica falando que não crê, que uma hora crê, uma hora não crê. Então muda a tua atitude, porque Deus quer mudar a tua história. Creia na palavra, amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.